Olha só, o Congresso Nacional retoma hoje, então, as atividades em meio a um ambiente político bastante tumultuado, marcado por uma sequência de declarações do presidente Jair Bolsonaro. Os trabalhos devem ganhar intensidade na próxima semana, quando é esperada a votação em segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Câmara. Aqui no estúdio a gente conversa sobre a reforma com Fábio Terra, que é professor de Economia da Universidade Federal do ABC, e Silvia Bárbara, diretora do Sindicato dos Professores de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. No primeiro turno de votação na Câmara, a oposição então conquistou algumas vitórias e, enfim, que deixaram uma reforma não tão ruim, vamos dizer assim. Vocês acham que ainda há tempo para mexer nessa reforma, para deixar ela mais positiva para o trabalhador brasileiro? Posso começar? Sim, por favor. Silvia. Na Câmara já é um pouco mais difícil. Provavelmente o segundo turno vai ser uma votação muito rápida, porque Sim. aquilo que poderia ter sido discutido, debatido, já foi no primeiro turno, né? De fato, houve alguns avanços, porém, o texto que foi aprovado na Câmara, ele mantém os pilares, os eixos centrais da proposta que o governo apresentou. À exceção, talvez, do regime de capitalização, que foi desconstitucionalizado, ele foi retirado do texto da Constituição. A capitalização continua sendo uma ameaça ainda, mas deixou de ser, nessa versão, uma exigência constitucional. Sim. Desculpa. Agora, o Senado é outra coisa. Acho que eu sou dirigente sindical, posso falar pelo movimento sindical, que enquanto tiver chance de pressão e de luta, a gente vai tentar até o final, né? Sim. Talvez retirando, o ideal seria ter uma reforma do zero, na verdade, mas eu acho que isso é impossível. Mas houve, esse texto, ele retirou muitos direitos da Constituição, alguns precisariam ser voltados, deveriam ser recuperados, principalmente para os novos trabalhadores, né? Então, isso é uma coisa que talvez seja um dos eixos, né, de discussão no Senado. Sim. E a gente vai lutar até o fim. Sim. Então, boa tarde a todos. A minha visão, em geral, é bem parecida com a visão da Silvia, tá? Eu acho que a leitura política é a de que nós teremos alguma dificuldade em fazer mudanças substanciais no projeto, seja no segundo turno, seja no Senado, porque basicamente essas discussões elas já foram amadurecendo no corpo da discussão anterior até a comissão especial e nos destaques da votação do primeiro turno na Câmara. Sim. Tá? Então, a dificuldade de mudança que eu percebo, né, que eu comungo com a posição da Silvia, contudo, não pode fazer com que a gente não deixe de apontar os problemas que remanesceram no que está colocado hoje no projeto. Sim. Então, uma das coisas centrais que a gente precisa é, mais uma vez comungando com o que a Silvia disse, fazer com que as regras para os trabalhadores que ingressarem no mercado de trabalho, tá, sejam pelo menos iguais àquelas que hoje estão. Quero dizer com isso o seguinte, idade mínima de aposentadoria, tudo bem, tá? É uma tendência internacional, isso 65, 62 65, agora, 62, né? Isso, tá? Eu não tenho objeções a isso, acho que inclusive, a gente pode discutir isso mais à frente, é uma medida que vai equivaler classe média com classe pobre, tá? Porque os pobres já aposentam com 65 anos, Tá. E classe média não. Né? Então, acho que é uma medida razoável, mas para aqueles que já estão no mercado de trabalho hoje, 15 anos de contribuição é o mínimo necessário para que se pleiteie a aposentadoria. Para quem entrar, 20 anos. Tá? Então, isso daqui é algo que a gente precisa rever, tudo bem? E um outro ponto que eu acho que é fundamental é um combate a dois tipos específicos de privilégios. Quais são? Militares, porque não há reforma para militar, tá? Porque eles movimentaram ao mesmo tempo a carreira e movimentaram minimamente a aposentadoria, de forma que a economia que os militares como um todo, ativa, carreira e aposentados oferecerão, tá? É uma coisa de 10 bilhões de reais.
tá? Contra mais ou menos 700 bilhões que nós temos Sim. do regime como um todo, ou seja, nada. Sim. Né? Mas você acha que politicamente ainda dá para mexer nessa questão dos militares? Eu acho que sim, é possível mexer. E aí vai ser basicamente um confronto entre o legislativo, que hoje tem um protagonismo em termos de execução no Brasil, tá? E o executivo, de fato, que cada vez mais se entrincheira em uma determinada parte do militarismo brasileiro. Sim. Tá? Então, com as demissões de alguns militares relevantes, isso me dá a sensação que cada vez mais o Bolsonaro ele vai se afunilando numa camada dos militares, e essa camada dos militares claramente não vai querer mudanças. Tá? Mas o Rodrigo Maia tem assumido um papel de primeiro-ministro nesse país e de executor das coisas. Sim. Então, se ele conseguir liderar o legislativo para fazer um confronto, eu acho possível ter alguma mudança. E se a sociedade perceber que ela está, de fato, sofrendo uma reforma e os militares não, talvez tenhamos alguma coisa. Sim. Isso tem que valer, inclusive, para os policiais federais, tá? Agentes socioeducativos federais, policiais civis do Distrito Federal, tá? E para os agentes penitenciários, que já são uma elite do serviço público federal, que sofreram também um grande, digamos, benefício, né, no final das contas, porque se aposentaram muito antes daquilo que o restante da sociedade brasileira o fará. Sim. Então, isso daqui são coisas que nós precisamos dosar. Creio que talvez exista alguma possibilidade. Sim, porque você citou essa questão de policiais, de militares, e a gente sabe que no primeiro turno teve a questão de compra por emenda, né? Então, é muito difícil você discutir politicamente quando você tem o governo ali soltando emenda para convencer parlamentar a votar a favor do governo, a favor dos interesses do governo. Sim. Então, é uma balança que não está igualitária, né? A disputa de forças não é igual. Agora, Silvia, especificamente para os professores, eu queria que você falasse um pouco sobre a discussão avançou, ainda há o que avançar, o que está sendo colocado hoje para professores? Os professores, eles têm aposentadoria constitucionalmente com tempo reduzido desde a década de 80. Professores de ensino superior, isso foi perdido. E agora é a vez dos professores da educação básica. A reforma, depois eu gostaria até... a reforma tem um problema sério, a proposta tem um problema sério, ela é muito difícil de ser explicada. É muito difícil, porque ela exatamente. trabalha com dois momentos diferentes. O presente imediato, aliás, 3 momentos diferentes. O presente imediato, o futuro próximo e o futuro mais longevo, né? E no caso de professor, aconteceu uma coisa interessante, porque entre indas e vindas, né, se colocou no texto constitucional, e na última hora isso foi mudado de novo, regras diferenciadas, são um pouco diferentes das outras, mas que percentualmente, por exemplo, vai exigir um tempo de trabalho muito maior do que é exigido atualmente. Só que para os novos professores, isso é uma coisa que apareceu na última hora e que ninguém se deu conta, isso foi perdido. Então, no texto da Constituição, foi garantida uma aposentadoria um pouco diferenciada, com redução de 5 anos nos critérios de idade e de tempo de contribuição, mas só para quem já é professor. E para os futuros professores, isso ainda haverá de ser regulado, pode ser criado ou não por lei. Então, depois de aprovada prática, a reforma, pode vir uma regulamentação para explicar tudo isso. Não é uma regulamentação. Os novos, aqueles que vierem a ser professores no futuro, eles só terão a aposentadoria com tempo reduzido se a lei assim determinar. Puxa vida. E isso aparece muitas vezes no texto. Essa é uma das dificuldades que a gente teve de explicar a reforma e mostrar para as pessoas o quanto que ela era danosa para os trabalhadores, né?
por exemplo, no caso do tempo de contribuição, eles criaram para aposentadoria por idade, né? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição acaba. Então você vai ter um único modelo de aposentadoria que é por idade, que vai exigir uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. Então a reforma já criou 15 anos para quem está trabalhando e 20 anos para os futuros trabalhadores. Porém, 20 anos até que a lei determine um outro tempo mínimo. Sim. Nem para a gente tem garantia que vai ficar em 15 anos. Sim. Essa é a minha interpretação. E é uma lei então, que isso vai aparecer muitas vezes. Olha, a gente vai deixar, por enquanto, essa regra vai ficar aqui, por enquanto, até que a lei discipline um novo formato. Sim. Essa característica que foi na proposta original do governo, ela era muito intensa. A palavra lei complementar que regulamentaria assuntos, ela foi repetida 67 vezes na primeira versão. Então, praticamente tudo eles estavam deixando para ser criado no futuro por uma nova lei. Sim. Que, no meu entender, já estava até pronta, né? Eles só não podiam mostrar. Agora, essa característica foi amenizada, mas ela se manteve ainda. Então, boa parte da reforma, é como se a reforma, se ela vier a ser aprovada e sancionada, ela vai continuar depois, por meio de discussões de projetos de lei que o governo vai enviar. Sim. Então, a gente não sabe exatamente o que é. Agora você tocou num ponto importante, que é difícil de entender essa reforma, né? São muitos os números, é para 100% da aposentadoria, 40% da aposentadoria. Você acha que a população está conseguindo entender essa discussão ou realmente está sendo feita só pelo Congresso, com não tanta participação assim da população? Eu acho que entender em pormenor, de fato, não, tá? E aí... porque, de fato, são vários detalhes, Sim. São várias regras, são 2 ou 3 regimes, se a gente considerar os militares um regime à parte. Também. Então, assim, são várias regras de transição, tá? E, sobretudo, a Silvia também trouxe um ponto que é super interessante, que é o seguinte: a reforma, aquilo que agora no primeiro turno foi colocado, foi uma grande reforma do sistema que existe hoje, tá? Porém, os novos entrantes, assim que essa reforma passar, eles estarão no sistema de previdência, que, tá, uma coisa, pelo menos que a gente conseguiu segurar, o regime de capitalização foi retirado. Tá? Pode voltar no Senado ou não? Vocês acham que existe essa possibilidade? Poder voltar pode, mas ele é muito malquisto pela população. E vai sofrer essa pressão. Isso sofre uma pressão popular. Tem uma limitação política. A retirada foi negociada na Câmara. Entendi, sim. Então, assim, o entendimento em pormenor, acho, de fato, não é alguma coisa que as pessoas tenham, né? Agora, desde 2015, pelo menos, já é o discurso comum da sociedade que uma reforma da Previdência precisa ser feita. Sim. Né? Então, isso veio com a Dilma, isso veio com o Temer, isso voltou com o Bolsonaro. Né? E em meio a todo o desgoverno que o Executivo hoje faz, o Legislativo assume, não, a gente precisa fazer a reforma da Previdência. Sim. Então, a sociedade, agora em julho tinha uma pesquisa mostrando que metade da população apoiava a reforma da Previdência, ou seja, isso colou. Ao mesmo tempo, a gente tem uma forma de sociabilidade hoje que não é mais via só sindicato, igreja, clube, escola, não. A sociabilidade é individualizada via rede social, né? E nessa medida as pessoas têm capacidade, seja olhando para fake news, seja olhando para jornal estritamente econômico, de acompanhar o que está acontecendo. Sim. Então, há um interesse informado, que não quer dizer que as pessoas de fato dominem o assunto. Claro. Né? E essa participação mais intensa das pessoas como um todo na política é o que me dá um pouco, quase nada, mas um pouco de esperança de que, por exemplo, pelo menos os militares e os policiais federais tenham, tá, seus privilégios retirados. Sim. Agora você fala da reforma da Previdência discutida nesse momento, que já passou por vários governos e está sendo agora de fato discutida nesse governo. O governo usa a economia como um ponto-chave dessa discussão. Precisa ser feito por conta da crise econômica que a gente vive. Sim. Há especialistas que dizem que é péssimo você fazer uma discussão de reforma previdenciária num momento de crise econômica. Então existem esses dois lados. Qual é que é? Então, o problema da Previdência
é demográfico, com consequência econômica. Sim. Né? Então, o problema é porque cada vez mais a gente tem um conjunto maior de aposentados, um conjunto menor de trabalhadores e um conjunto menor de jovens. Então, é demográfico. Né? Agora, esse problema demográfico tem um custo econômico. E no momento de crise econômica que a gente viveu, somado a uma crise fiscal que a gente ainda vive, esse problema econômico de cunho fiscal soma-se ao problema da crise fiscal. Esses dois problemas juntos viram uma bandeira para que se tenha mais empenho e mais força para se fazer a reforma da Previdência. Agora, a justificativa não é meramente econômica, ela é uma imposição demográfica. Né? Agora, a economia, ela afeta a vida de todo mundo, né? E na medida em que afeta a vida de todo mundo, porque a gente está muito preocupado, com razão, em chegar ao fim do mês com dinheiro, né, para poder sobreviver e ter condições materiais de vida, na medida em que a gente sensibiliza o lado econômico das nossas relações sociais, isso ganha um peso político muito forte. Claro. É porque o governo trabalha muito com isso, de a gente vai economizar tanto, porque lá no futuro a gente precisa ter esse dinheiro de qualquer forma. Então usa muito isso e as pessoas, não, então vamos contribuir, porque para melhorar o Brasil precisa dessa reforma. Nesse aspecto, essa foi uma estratégia bem sucedida. Porque na medida que se focou muito na necessidade de buscar recursos, sem primeiro mostrar os números reais. Quer dizer, há muita controvérsia, inclusive em relação às finanças do sistema previdenciário, né? Mas na medida que eles focaram muito nisso, eles deixaram de ter que... se viram desobrigados de explicar outros aspectos, como, por exemplo, a pessoa vai ter que trabalhar a mais, ela vai contribuir mais, a contribuição vai aumentar imediatamente. Sim. Né? Vai receber menos, o benefício será reduzido, porque você tem dois mecanismos de redução desse benefício. Isso foi pouco falado. Acho que no dia da votação, um deputado lembrou disso. A gente está aprovando aqui uma proposta que não foi sequer falada ou descrita, né? Porque o discurso dominante foi em cima da questão fiscal. Né? Sim. E tem uma... Está lembrando de um outro ponto também que acabou ficando, a pensão por morte, né? Que a Câmara acabou mantendo a proposta do governo e que também precisa ser discutida no Senado, já que ela reduz muito o valor do benefício. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.